Cara, eu tava pensando aqui, já tem mais de 2 anos que a gente não faz um curso gratuito de Excel na internet. Boa noite! Ah, que noite linda de estreia! A maioria aqui já me conhece, pelo que eu tô vendo aqui. Boa noite para vocês, Elidinha, Andressa, Tatiana e Vanessa, sejam muito bem-vindas. Glória a Deus. Estou muito feliz por essa nossa estreia, um tempo precioso aí onde Deus escolheu falar conosco, né? Uma jornada se iniciou lá no grupo e agora nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Kelly também, glória a Deus. Dênia, Luzeni, sejam muito bem-vindas. Tô dando um tempinho aqui para chegarem mais mulheres, para a gente começar o nosso tempo, que será riquíssimo, eu tenho certeza. Que vocês hoje, vocês vão experimentar uma porção da parte do Senhor. Uma temporada maravilhosa. E eu sei que o Senhor vai tratar muitas aqui, eu creio. Já começo me apresentando para aquelas que estão entrando agora que não me conhecem. Eu sou a pastora Kélia Rezende, terapeuta na área das emoções. E eu recebi esse desafio da parte do Senhor para estar com vocês e eu aceitei. Ele conta conosco. Há muitos corações feridos, machucados, que precisam ser tratados pelo Senhor. E foi para esse tempo que o Senhor me levantou. Tempo para restaurar corações, liberar suas emoções. E eu estou aqui como instrumento da parte dele. Então, sejam todas muito bem-vindas, em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente começar esse momento. Todas as nossas lives nós vamos ter uma oração no início e eu gosto de orar no final também. Algumas aqui já são minhas mentoradas, né? Eu sou terapeuta de algumas aqui, então elas já sabem como é que funciona. A gente sempre está orando no início, estamos sempre orando no final e não vai ser diferente, né? Nós seguimos o mesmo padrão, é o padrão dos céus. Então feche seus olhos aí onde você está e eu vou orar abençoando esse tempo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o Teu nome na noite de hoje, meu Senhor, e eu quero Te agradecer, porque nós cremos que o Senhor preparou esse tempo para essas mulheres. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Corações serão libertos, corações serão restaurados, corações receberão leveza pelo toque do Teu Espírito Santo. Pai, eu apresento essa live, eu apresento essa jornada diante do Seu altar. Eu sei e eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesse tempo conosco. Eis-me aqui como instrumento nas Suas mãos, Senhor, pode me usar conforme lhe apraz e toque esses corações. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de acessar os compartimentos de alma de cada filha do Senhor que adentrou essa live na noite de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho do Senhor. Eu sei que o Senhor derrama de porções, que a porção que o Senhor separou para essa noite, ela possa alcançar cada coração e que esses corações estejam sensíveis para o toque do Senhor, para que o bálsamo de cura seja derramado sobre cada uma delas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas. Entraram mais algumas aqui. Deixa eu dar as boas-vindas para todas. Sejam muito bem-vindas e vamos caminhando aqui. Nossa primeira live, primeira temporada, eu quero dizer para vocês que virão várias temporadas. E que essa primeira temporada eu escolhi um tema para ela e esse tema é as prisões emocionais invisíveis. Nós vamos começar por aqui. E hoje
uma prisão invisível que muitas de vocês talvez possam carregar é a rejeição. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje. Eu creio assim que o Senhor ele não me direcionou a ermo, a um propósito da parte do Senhor. O título da nossa live hoje é: A rejeição não mudou quem você é. Ela apenas tentou convencer você disso. Anote, aproveite o maná. Pegue uma caneta, eu coloquei lá no grupo para que as meninas pudessem pegar um caderno, uma caneta, ó, e anotassem tudo. Então, vá anotando, porque isso aqui vai virar um caderninho para você depois, de consulta, para quando você precisar, você possa vir, olhar, nossa, eu aprendi isso aqui com ela e eu vou aplicar isso aqui na minha vida. E o Senhor fará, em nome de Jesus. O propósito da nossa live hoje é levar você a perceber que muitas das decisões, das reações, dos relacionamentos que você teve ou tem, não são governados pela realidade em si, mas muitas vezes por uma mentira construída através da rejeição. E se eu conseguir, ao final dessa live, despertar em você que a sua identidade, ela nunca deveria ou deve ser construída pelas pessoas que te rejeitaram ou que te rejeitam, mas por aquilo que Deus diz ao seu respeito e saber que foi Deus quem escolheu você, eu vou encerrar essa live com a sensação e com a palavra: cumprir minha missão para a noite de hoje. Amém? Glória a Deus, eu fico feliz. Então eu já peço para que você se empenhe ao máximo nesse tempo de hoje, né? Para que você fique até o final, não saia no meio da live. É uma jornada, é uma construção. Todas as vezes que você se conectar comigo por aqui, pelas lives, Deus vai curar um pedacinho do seu coração. Os compartimentos de alma que estão feridos, que estão aflitos, o Senhor vai tratar. Então é da vontade do Senhor te curar, é da vontade do Senhor trazer liberdade emocional para você, porque foi para a liberdade que Ele te criou. Amém? Então eu já repreendo tudo aquilo que até aqui tem impedido você de viver na plenitude aquilo que Cristo conquistou para você lá na cruz do Calvário. Amém? Tome posse dessa palavra aí. Eu já quero iniciar com um texto base que está lá em Efésios, capítulo 1, nos versos 3 a 6. Se você está com a sua Bíblia, já pegue a sua Bíblia. Se você não está, acompanhe com a gente aí. Lá fala para nós assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado Jesus Cristo. Aleluia! Que lindo! Então existe um lugar dentro de nós onde todas as nossas experiências vivenciadas durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, e esse lugar ele vai sendo armazenado. Nesse lugar a gente vai armazenando as nossas experiências, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas frustradas ou não. Então tem um lugarzinho ali. E é nesse lugar que vão ficar as nossas memórias, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos medos. Mas ali também, nesse lugarzinho, a gente começa a construir a nossa identidade. O problema é que muitas pessoas, elas permitiram no decorrer da sua vida que outras pessoas as ferissem e escrevessem as suas histórias. Só que
essas histórias, somente Deus tem autoridade para escrever. Então, quando eu dou legalidade para que o outro escreva algo sobre mim, eu estou tirando de Deus a autoridade que Ele tem de escrever minha história e estou dando para outra pessoa. Então, eu estou mudando o governo. E quem precisa governar a nossa vida é o Senhor e não as pessoas. Entendeu? Então, talvez você passou aí anos ouvindo opiniões sobre quem você era. Hoje Deus, Ele quer lembrar quem Ele diz que você é. A identidade construída pela dor sempre vai ser menor que a identidade revelada pelo Senhor, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Quando a dor, ela começa a construir a nossa identidade, a gente começa a se definir por aquilo que aconteceu com a gente. As meninas que estão aqui, que são minhas mentoradas, muitas vezes eu uso algumas frases com elas e elas vão relembrar agora, né? Às vezes você ouviu assim, eu sou a rejeitada, eu sou a traída, ou eu sou aquela que nunca é suficiente. Só que quando você olha para o alto, quando você vai olhar para Deus, Ele olha para você por aquilo que Ele fez em você e não por aquilo que a ferida te causou. Então, antes que as dores elas escrevessem uma história sobre você, o nosso Pai já havia declarado quem era você. Diante disso, a gente entende que a dor ela pode explicar parte da sua caminhada, mas ela nunca recebeu autoridade para definir a sua identidade. Essa autoridade, ela pertence somente a Deus. Então, a dor, ela sempre fala do que aconteceu com você. Já o Pai, Ele sempre fala de quem você é. A questão é que muitas mulheres, elas passaram mais tempo ouvindo a voz da dor do que a voz de Deus. Isso é um problema. Quando você vai olhar ali em Efésios 1, de 3 a 6, que eu coloquei como nosso texto base, o que a gente vai ver ali? A gente vai perceber que Paulo, ele está escrevendo aos cristãos de Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente influenciada pelo quê? Quem já leu Éfeso? Pela idolatria. E ali as pessoas, elas buscavam identidade em muitas coisas. E eu coloquei alguns exemplos. Elas buscavam em dinheiro, elas buscavam em status, elas buscavam em religião, elas buscavam em poder. E Paulo ali, ele faz algo extraordinário, porque antes de ensinar como viver, ele ensina quem é aquele povo. A cereja do bolo está aqui. Eu quero que você entenda algo. Deus, ele sempre trata a identidade da gente antes do nosso comportamento. Então, o que é que a religião costuma fazer? Primeiro exige a mudança da pessoa, depois oferece o pertencimento a ela. O evangelho não. O evangelho é diferente. O evangelho, ele primeiro vai oferecer a nós o pertencimento ao Senhor e depois ele vai produzir em nós transformação. Primeira chave para você, anota aí no seu caderno. A rejeição, ela tenta roubar exatamente aquilo que Deus estabeleceu sobre você antes da fundação do mundo. Vem comigo aqui em Efésios 1:4, o que ele fala? O que essa passagem está dizendo para nós? Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu, ou seja, escolheu a você, escolheu a mim, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Porque ele nos escolheu. Então, coloca aí nos comentários. Deus escolheu você? Diante disso que eu tenho compartilhado aqui, que eu já comecei a falar, você tem entendimento de que você é escolhida do Pai? Se tiver homem aqui, você entende que você é escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo? Pensa comigo aqui.
sobre a rejeição. Quem rejeitou você, ou quem rejeita você, nasceu milhares de anos depois da fundação do mundo. Então, como é que alguém que chegou depois, preste atenção, pode anular uma escolha que Deus fez antes da criação? Não tem como. Você está entendendo que da parte de Deus não há rejeição? A rejeição, ela vem depois, ela acontece na sua trajetória, na sua história, na sua caminhada. Agora a escolha não. A escolha aconteceu na eternidade. Quando uma criança, ela cresce ouvindo assim: menino, você nunca faz nada direito. Quando ela ouve essa frase repetidamente, ela não guarda, ela não vai registrar somente essa frase. O que ela faz? Ela vai construir uma crença. E dependendo da crença que essa criança registrar dentro dela, vai limitá-la na sua fase adulta. E o que isso vai trazer para ela? Vai trazer sobre ela, sobre a mente dela, vozes, pensamentos intrusivos que vão ditar para ela, por exemplo, eu não sou suficiente. Ou depois, se ela cresce, ela casa, lá dentro do casamento dela, ela vai olhar para aquele casamento e a barra de merecimento dela vai ser baixa. Ela arruma um trabalho e lá no trabalho dela ela se acha incapaz de desenvolver as tarefas ali designadas para ela. Ela vai para a igreja e lá dentro da igreja ela não se acha merecedora de servir ao Senhor. Alguns exemplos que eu estou te dando aqui são tantos. E ela vai passar o tempo tentando provar algo. E quando ela passa nesse tempo tentando provar algo, ela está tentando provar algo não é para Deus, é para as pessoas. E quem vive tentando provar o seu valor, geralmente esqueceu que já foi escolhido pelo Senhor. Sabe o que a rejeição faz? A rejeição, ela faz você viver como alguém que está fazendo uma entrevista o tempo todo. Você tenta agradar, você tenta impressionar, você tenta não errar, porque você vai acreditando que se você não for suficiente, você vai ser descartado. Só que o evangelho, ele entra mudando completamente essa lógica humana. Deus, ele não escolheu você porque você é insuficiente. Não. Ele escolheu você apesar das suas limitações. Então, quando essa verdade, ela entra no seu coração, a necessidade de provar o seu valor para as pessoas perde força. Deixa eu conectar você aqui de novo. Lá em Efésios 1, no verso 4 e 5, fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Eita, Jesus lindo. Eu preciso que você perceba que Paulo, ele não diz que Deus nos escolheu porque éramos perfeitas. Ele diz que Deus nos escolheu em amor. Então a escolha de Deus não foi por uma recompensa, por aquilo que você fez, pelo seu desempenho, não. Foi uma decisão do amor dele por mim e por você. Então, quando você entende isso, você deixa de viver tentando conquistar aquilo que você já recebeu pela graça de Deus. Quero te dar uns exemplos bíblicos aqui. Gênesis 29, quando você vai olhar o contexto desse capítulo aqui, o que lá fala? Lá vai relatar para nós a chegada de Jacó a Harã, né, onde ele conhece a sua prima Raquel. E após ele trabalhar 7 anos para poder casar com ela, o seu tio Labão, ele engana Jacó e lhe entrega a Lia. Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos por Raquel? Sim, ele fez um combinado e o capítulo vai terminar como?
com o nascimento dos primeiros filhos dele. Jacó, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Labão enganou, sim. Lia entrou naquele casamento sabendo que não era a mulher desejada. Então você pensa como é que ficou o coração dessa mulher. Imagina o impacto emocional que Lia viveu, o impacto emocional que essa mulher sentiu. E ela teve filhos com ele. Teve o Rúben, onde ela declarou: o Senhor viu a minha aflição. E ela pensa: se eu tive Rúben, agora o meu marido vai me amar. Depois, ela teve Simeão, porque não aconteceu o amor do marido. Ela tem o segundo filho e ela fala: o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Depois, ela vai lá e tem Levi. Aí ela fala: agora o meu marido se unirá a mim. Olha o quanto de frustração que essa mulher não começou a carregar dentro de si. Você consegue perceber? Ela não dava nome aos filhos, ela dava nome às dores, enquanto ela tinha os filhos. E quantas mulheres aqui no nosso meio, talvez alguma que está aqui conosco, continua dando nome às suas dores? Pastora, que dores? Que nomes? Diante das dores, você pode se sentir com dor porque você se divorciou. Você pode sentir dor porque você se sente rejeitada. Você pode sentir dor porque talvez você foi traída. Você pode sentir dor porque talvez você tenha sido esquecida. Dores profundas na sua alma. Mas chegou a hora de Lia dar à luz, ajudar. E quando Lia, ela dá à luz, ajudar, vira uma chave nela. E ela fala: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Foi Jacó que mudou? Não. O que mudou foi o coração de Lia. O coração dela. Anote isso aqui. Enquanto você continuar buscando identidade na aprovação das pessoas, você vai continuar vivendo prisioneira dessas pessoas, da opinião delas, do parecer delas. Entenda que a aprovação é um lugar muito perigoso para poder construir a nossa identidade. Porque às vezes as pessoas, elas mudam de opinião, elas vão mudar de humor, elas vão mudar de relacionamento. E às vezes até elas vão embora, elas vão nos deixar, vão nos esquecer. Então, se o seu valor depende do aplauso delas, da aprovação delas, a sua paz também vai depender. E você vai viver com medo de decepcionar, de ser rejeitada, de ser trocada, de se perder. Perder o amor que tanto você tentou conquistar. Mas quando a sua identidade, ela começa a ser firmada no Deus Todo-Poderoso, a aprovação das pessoas deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma consequência. Pergunte para si mesmo agora. Quantas decisões na sua trajetória, na sua caminhada, na sua jornada, você tomou porque Deus pediu? E quantas você tomou porque você, apenas para não desagradar alguém, foi lá e fez? Eu queria que você refletisse sobre isso, sobre essas duas perguntas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a rejeição, ela faz você negociar princípios para poder preservar relacionamentos. Isso aqui é grave. A identidade em Cristo, ela faz você preservar princípios, mesmo quando isso custa alguns relacionamentos. A palavra de Deus vai falar para nós lá em Gálatas 1, no verso 10, assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Paulo aqui nessa passagem, ele não estava dizendo que nós devemos tratar as pessoas com indiferença. Não é sobre isso. Ele estava nos mostrando que existe uma diferença entre amar as pessoas e viver escravo da opinião dessas pessoas. Então, quando a necessidade de agradar se torna maior do que o desejo de obedecer ao Senhor, a aprovação humana, ela ocupa um lugar que pertence somente a Deus. E aqui nós temos que vigiar, nós precisamos vigiar. Por quê? Porque quem conhece o seu valor em Deus consegue amar as pessoas sem depender da aprovação delas. Porque quem já foi aceito pelo Pai não precisa viver implorando a aceitação de homens. Guarda isso no seu coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chegando mais mulheres aqui, sejam todas muito bem-vindas. Glória a Deus. Mais uma chave para você. A rejeição, ela cria filtros. Quem foi rejeitada, interpreta pela rejeição, certo? Então ela vai interpretar a rejeição num silêncio, ela vai interpretar a rejeição numa demora, ela vai interpretar como rejeição uma correção, um olhar. Então tudo na ótica dela de estar rejeitada é como se ela estivesse sendo abandonada. Rejeição tem sinônimo de abandono. O que Provérbios vai nos dizer lá no capítulo 4, no verso 23? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Salomão aqui, ele não está falando para nós sobre o órgão em si. Ele está falando sobre o centro da vida. Eu quero que você compreenda que tudo vai fluir dali. Então, se o meu coração, se o seu coração está ferido, os relacionamentos também vão estar. Você não começa a enxergar as pessoas como elas são. Você as enxerga através da saúde ou da dor que o seu coração carrega. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de dor, a sua boca vai extrair isso. Vai sair dor da sua boca. E quando a gente percebe que a gente está nesse lugar de dor, de rejeição, quando a gente percebe que a gente está nesse lugar de abandono, é fato que isso tudo vai gerar em nós ferida. E a tendência de uma pessoa que está ferida é ferir outras pessoas. Por isso que é da intenção do Senhor curar as nossas feridas, acessar esses compartimentos de alma. E cabe a nós tomar a decisão de permitir que o Espírito Santo do Senhor entre, como se houvesse algumas gavetas, e o Espírito Santo fosse ali com a nossa permissão, porque Ele nos respeita, e abrisse cada gavetinha. Então, em cada gaveta tem uma dor. E hoje nós estamos tratando de uma dor específica, que é a rejeição. Então, Ele acessa esse compartimento, abre essa gaveta, arranca dali essa dor que a rejeição trouxe para nós. Mexe nessa ferida, coloca remédio nessa ferida, sara essa ferida, fecha essa ferida e cura essa ferida. Amém? Terceira chave para você. Eu preciso que você entenda, e muitas sabem, Jesus também foi rejeitado. Quando você vai olhar a palavra lá em João 1,11, lá fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então você pensa, se Jesus que era santo, se Jesus que era o escolhido, se Jesus que é o Filho de Deus, passou por um momento onde ele foi rejeitado, onde ele não foi recebido, onde ele não foi aceito, o
Que dirá nós, que somos meros mortais? Estamos passíveis de viver essas situações, de sermos decepcionados pelas pessoas, das pessoas nos ferirem, nos rejeitarem, nos abandonarem. E se o nosso coração ele não estiver firmado na identidade que Cristo colocou em nós, nós vamos nos ferir. O coração é uma área delicada. E essa área precisa ser cuidada e zelada. Isaías 53, no verso 3, fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então ele de fato ele conheceu a rejeição, mas ele nunca permitiu que essas rejeições definissem a identidade que ele carregava. Por quê? Porque antes do deserto, antes da cruz, antes dos milagres, o Pai já havia dito: este é o meu filho amado. E eu quero dizer para você nessa noite, você é filha amada do Pai. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é escolhida. Você foi adotada pelo Senhor. Há um lugar para você em Cristo. Se sinta pertencente a Deus. Oh Senhor, entenda que a sua identidade, ela veio antes de todas as rejeições que você sofreu lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta. Não se veja pela lente da dor. Não se veja pela lente da rejeição. Quem conhece a voz do Pai não permite que a voz da rejeição determine quem essa pessoa é. A rejeição, ela também tem uma voz. Ela sussurra, e essa voz ela vem sussurrando todos os dias para muitas de nós. E são sussurros assim: você não é suficiente, ninguém vai amar você de verdade, você sempre vai ser deixada, você precisa fazer mais para ser aceita. Sabe qual que é o problema? O problema é que quando nós ouvimos essa voz por muito tempo, ela começa a parecer uma verdade para nós. E a gente começa a se espelhar nessas vozes. E eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que existe uma voz ainda maior do que essas vozes intrusivas. A voz do Pai. Foi essa voz que lá no batismo de Jesus foi declarada assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. De novo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Perceba que Jesus ainda ele não havia realizado milagres. Ele não havia pregado sermões, ele ainda não havia curado enfermos. Por que eu citei isso aqui? Para que você perceba que antes de qualquer obra, de qualquer feito, o Pai afirmou em Cristo a identidade que Ele havia colocado sobre Ele, e é assim conosco. Deus faz isso conosco, então antes de olhar para aquilo que nós fazemos, Ele nos lembra de quem nós somos nele. E é isso que precisa ter valor para nós. Então, quando você aprende a ouvir a voz do seu Pai, a voz da rejeição, ela vai perdendo força, ela vai perdendo autoridade. Ela pode até tentar falar. Ela pode até tentar entrar na sua mente, mas já não vai determinar as suas decisões, os seus relacionamentos, e nem a forma como você enxerga a si mesma. Porque a última palavra sobre a sua identidade nunca vai ser a dor. Guarda isso no seu coração. Sempre será a
vontade de Deus. Ouça aquilo que Deus diz a seu respeito e não o que a dor tem tentado colocar aí dentro. Em nome de Jesus. Então a voz que você decide acreditar será a voz que vai governar a sua vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite: quais vozes você tem ouvido? Que voz que você tem deixado entrar para determinar o que você sente? Se a voz da rejeição governa você, você vai viver como uma rejeitada. Mas se a voz de Deus começa a governar você, você vai viver como filha. E filhos têm direito. Filhos têm direito a uma herança, é assim que Deus fala a nosso respeito, é isso que Ele fala sobre nós. Somos herdeiros dele, co-herdeiros de Cristo. E eu digo isso para que você entenda a importância que você tem para Deus. Então todas as vezes que essas vozes intrusivas quiserem entrar para tirar sua paz, para tirar o seu sossego, repreende essas vozes. E comece a declarar e a professar quem você é em Deus. Eu quero dizer para você que palavras, elas têm poder. Palavras, quando elas saem dos nossos lábios, elas viram decretos. Então você começa a decretar, ou você vai decretar bênção para a sua vida, ou você vai decretar maldição para a sua vida. Porque é isso que a voz da rejeição decreta sobre você. Palavras malditas ao seu respeito. Deus não age assim. Deus não fala assim conosco. Aleluia. Entrando mais pessoas. Sejam todas muito bem-vindas. Então talvez você passou anos e anos tentando convencer pessoas do seu valor. Enquanto que Deus, Ele só espera que você acredite no valor que Ele já declarou sobre você. Aleluia. E nessa noite eu quero deixar umas perguntas, e eu deixo essas perguntas para você como reflexão para a sua vida. Quem ensinou você que você precisava merecer amor? Comece a imaginar aí. Quem foram as pessoas que fez você acreditar que você precisava ser perfeita ou que até hoje você precisa ser perfeita? Quem fez você acreditar que você precisava competir com outras pessoas para ser aceita, para ser vista? Quem fez você acreditar que Deus ama mais quem produz mais? São perguntas que mexem com a gente. Começa a girar chaves dentro de nós. O meu intuito é esse mesmo. É despertar, é trazer a consciência de que você precisa sair desse lugar de estar na condição de rejeitada e vir para o lugar de saber que você aceita do jeitinho que você é. Com as suas imperfeições, muitas vezes com a sua vida cheia de desafios, e às vezes você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir resolver tudo, você não vai conseguir agradar todas as pessoas. Mas Deus está ali com você, te amando da mesma forma, te aceitando desse jeitinho que você é. E será que você está vivendo pela identidade que Deus revelou ou pela identidade que as suas feridas construíram aí dentro de você? Sabe o que Salmos 27:10 fala para nós? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi aqui, ele não está minimizando a dor da rejeição. Ele sabe que a rejeição dói. Ele sabe que ser abandonado marca a alma. Mas aqui ele está revelando uma verdade muito maior que isso.
Ele está revelando que existe um amor que nenhuma rejeição humana consegue anular. Que existe um Pai que acolhe quando os outros abandonam. Que existe um Deus que permanece quando as pessoas vão embora. Quando as pessoas te desprezam. Quando as pessoas viram as costas para você. E te colocam nesse lugar de rejeição. Talvez a sua história ela tenha sido marcada por rejeições de pessoas. E muitas vezes vem de pessoas próximas, pessoas que são importantes, pessoas que você valoriza, pessoas que você ama. Mas a notícia que eu quero te dar nessa noite é que o seu destino, ele não precisa ser marcado por essas opiniões alheias, opiniões que vêm dessas pessoas. Por quê? Porque a sua identidade, ela não nasceu no dia que alguém rejeitou você. Ela nasceu primeiro no coração de Deus. Ela vem do alto. É de lá. Lembra do versículo que a gente começou em Efésios 1, 3, 6? Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Em Cristo, eu quero dizer e afirmar para você, em Cristo você não é esquecida, você é escolhida. Em Cristo você não é abandonada, em Cristo você foi adotada como filha de Deus. Você não é indesejada, em Cristo você é profundamente amada. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é aquilo que Deus declarou a seu respeito. E hoje eu quero pedir para que você pare faça um esforço e pare de se apresentar mediante as pessoas e as situações e as circunstâncias que você vive pela lente das suas feridas que você vem colecionando na sua vida. Eu gostaria que você parasse de dizer. Às vezes você fala com o pensamento, você não pronuncia, mas você pensa. E você começa a dizer: eu sou rejeitada, eu sou atraída, eu sou aquela que nunca foi suficiente. Por que eu preciso que você pare de se comportar dessa maneira? Porque o céu nunca chamou você por esses nomes. Sabe o que Deus diz a seu respeito? Em Cristo? João 1,12 para você. Você é filha. Efésios 1,4. Você é escolhida. Jeremias 31,3. Você é amada. Efésios 1,6. Você é aceita no amado. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. Você está vendo a importância que você tem para o seu Deus, para o seu Abba, para o seu Pai? Romanos 8,17. Você é herdeira de Deus. Efésios 2,10. Você é obra das mãos do Senhor. Isaías 43,1. Você pertence a Ele. Então você não pertence às suas dores. Você não pertence a essas palavras que as pessoas dizem ao seu respeito, que te diminuem. Entenda que a rejeição, ela pode ter te visitado durante a sua trajetória, a sua história de vida. Mas ela nunca recebeu ou vai receber autorização para escrever a sua identidade. Essa caneta que escreve sobre você, ela sempre estará
nas mãos daquele que escreve a sua história, nas mãos de Deus, o autor e consumador da sua fé. Então eu não sei aonde você está, eu não sei qual é o nível de dor que você está carregando. Meu intuito hoje é trazer para você a importância que você tem para Deus, e eu validei você dentro da própria palavra, que é a verdade sobre mim e sobre você. Não é sobre aquilo que as pessoas dizem que você é sobre aquilo que Deus diz sobre você. Amada, aceita, nova criatura, herdeira, obra de Deus, menina dos olhos do Senhor, amada, acolhida, sustentada, fortalecida. Há um Deus que age a seu favor. Independente do que você carregue, independente do que você pense, independente do que você sofra, há um Deus que te carrega no colo se precisar. Há o Consolador, Espírito Santo, que pega as suas feridas e arranca elas de dentro de você e coloca aí dentro remédio. E não é um remédio que vai trazer alívio, é um remédio que vai trazer cura. Porque é assim que Deus faz conosco. Então receba desse amor do Pai. Receba o acolhimento do Senhor. Deixa Deus atar essas feridas. Deixa Ele curar, deixa Ele sarar. Ai, pastora, mas é tão difícil. Foram tantas palavras de dor. Foi tanto sofrimento, tantas atitudes que me machucaram. Deus te chama por um novo tempo. Deus te chama por um tempo onde Ele vai te pegar e Ele vai sarar tudo, área por área, ferida por ferida. Hoje nós tratamos sobre a rejeição, mas nós sabemos que existem tantas outras e eu vou tratar cada uma delas. Hoje foi uma pequena porção. E eu gostaria de fazer um ato profético com você. Gostaria que você colocasse as mãos sobre o seu coração, que você fechasse os seus olhos. E hoje eu não quero orar apenas para que Deus cure as suas lembranças. Eu quero orar para que Ele venha destruir as mentiras que essas lembranças deixaram em você. Hoje nós não vamos entregar lembranças ao Senhor. Hoje nós vamos entregar ao Senhor crenças. Hoje nós vamos entregar ao Senhor rótulos, mentiras que durante anos tentaram definir quem você é. Então, se você puder, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Não porque exista poder na mão, não. É porque a gente quer apresentar diante de Deus um lugar onde tantas feridas podem estar guardadas até hoje no nosso coração. Então, se faz sentido para você tudo que eu ministrei sobre você nessa noite, como um ato profético, como um ato de fé, eu quero encerrar com uma oração. Feche seus olhos. Se conecte com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite nós colocamos diante da Tua presença, Pai, os nossos corações abertos. O Senhor conhece cada mulher que está aqui nessa live, Senhor. O Senhor conhece a história que ninguém viu. O Senhor estava lá. O Senhor presenciou. O Senhor conhece as lágrimas que foram derramadas em silêncio.
porque sufocou tanto que essa mulher não conseguiu expressar, não conseguiu colocar para fora. O Senhor conhece, Pai, as palavras que marcaram a alma dessa mulher, que feriu. O Senhor é aquele que conhece os abandonos, o Senhor conhece as comparações, o Senhor conhece as rejeições, o Senhor conhece as ausências, o Senhor conhece as decepções, as tristezas. E hoje, meu Senhor, eu quero reconhecer aqui, junto com as minhas irmãs, que muitas dessas experiências, elas produziram mentiras dentro desses corações. Mentiras que disseram para elas: você não é suficiente, você nunca será amada, você sempre vai ser abandonada, ninguém te escolhe, você precisa provar seu valor para poder ser aceita. Mas nessa noite, Senhor, nós levantamos contra cada uma dessas mentiras em nome de Jesus, não pela nossa força, mas pela autoridade que há na Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz que fomos escolhidas antes da fundação do mundo. A Tua Palavra diz que fomos adotadas como filhas. A Tua Palavra diz que somos amadas com amor eterno. A Tua Palavra diz que nós pertencemos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja a renúncia de toda mentira que tentou ocupar o lugar da verdade de Deus no coração dessas mulheres. Em nome de Jesus, Senhor, eu vou renunciar agora a toda a identidade construída pela dor na vida delas. Eu vou renunciar a todo rótulo que pessoas colocaram sobre elas. Eu vou renunciar a toda palavra de rejeição que ainda governa as emoções delas. E eu quero declarar, Pai, que elas recebem pela fé aquilo que o Senhor declara sobre elas. Elas são filhas escolhidas, elas são amadas, elas são aceitas no Senhor e elas pertencem ao Pai. Ai, Espírito Santo do Senhor, vá agora aos lugares mais profundos da alma das suas filhas, onde nenhuma pessoa até hoje conseguiu chegar, onde nenhuma palavra humana conseguiu tocar. Vai iluminando aquilo que ainda está escondido, vai arrancando toda a raiz de rejeição, toda a raiz de inferioridade, Pai, em nome de Jesus. Toda necessidade constante de aprovação, o Senhor vai arrancando das suas filhas. E eu peço em nome de Jesus que seja plantado profundamente a verdade sobre elas que a Tua Palavra diz. E que a partir dessa noite, nenhuma mulher aqui saia carregando o nome que a dor deu a elas. Mas que cada uma saia carregando o nome que o Senhor já colocou. Que a voz da rejeição, Pai, em nome de Jesus, seja silenciada agora. E que a voz do Pai se torne mais forte do que qualquer lembrança do passado. Eu quero declarar que nenhuma rejeição humana pode anular uma escolha eterna feita pelo Senhor. Porque nós fomos escolhidas, porque nós fomos amadas, porque nós fomos adotadas e nós pertencemos a Ti. E nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. E eu peço no Teu nome, na autoridade que há no Teu nome, para que o Teu Espírito Santo visite os corações das suas filhas nessa noite. E possa atar as feridas, curar essa ferida de rejeição. E que elas recebam esse bálsamo de cura da Tua parte, através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra seus olhos. Antes de encerrar, eu quero que você faça uma última coisa. Se durante anos você acreditou na mentira da rejeição, hoje você tem a escolha de acreditar nas verdades que Deus diz a seu respeito. Então, talvez quando essa live terminar, as circunstâncias elas ainda estejam aí. Talvez elas sejam as mesmas, mas eu oro para que a forma como você vai lidar
com tudo isso de agora em diante não seja como antes. Porque a partir de hoje você não será conhecida pela sua ferida, você será lembrada pela identidade que você recebeu do Pai. Receba essa verdade no seu coração. A voz da rejeição não tem mais o direito de definir quem você é em Cristo. Nele, você já foi escolhida, já foi amada e pertence ao Pai. Amém? Então hoje a gente identificou uma prisão. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai abrir outra porta, outro compartimento da sua alma. Porque Deus, Ele não quer apenas aliviar suas emoções, Ele deseja restaurar completamente o seu coração. Lembre-se, guarde isso para sua vida. A cura é um processo. A restauração é o destino. De novo, anota. A cura é um processo. A cura é um processo. A restauração é o destino. Então que Deus, Ele abençoe você e que na próxima semana nós possamos estar juntas aqui nessa jornada da restauração. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe cada uma de vocês. Saem dessa live para viver o resto de semana glorioso. E eu encontro vocês na próxima segunda-feira. Você que ainda não está no grupo de mulheres, me chama no direct que eu te coloco lá. Tenho lançado palavras lá que têm edificado muitas de vocês. Que Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração.